Ernesto Bozano. Os fenômenos de telestesia, telepatia. Conteúdo resumido. Nesta obra Bozano analisa as diferentes modalidades dos fenômenos telestésicos, telepatia, incluindo os da clarividência e procurando desvendar-lhes os enigmas. Os fenômenos de telestesia, telepatia igual do grego tele mais pati mais ia, são as transferências de pensamentos e emoções de pessoa para pessoa, sem o emprego dos sentidos conhecidos. Kardec usou a expressão telegrafia humana, significando a comunicação à distância entre duas pessoas vivas, que se evocam reciprocamente. Esta evocação provoca a emancipação da alma, ou do espírito encarnado, que vem se manifestar e pode comunicar seu pensamento pela escrita ou por qualquer outro meio. Os fenômenos de telestesia. No glossário que precede a obra principal de Friedrich Miers, a significação do vocábulo telestesia vem assim definida: percepção à distância, implicando uma sensação ou visualização direta de coisas ou condições, independentemente de qualquer veículo sensorial conhecido, e em circunstâncias que excluem a presunção de serem as noções adquiridas originárias de mentalidade estranha do percipiente. A seu turno, o professor Charles Richet deu uma definição análoga, nos seguintes termos: conhecimento que tem o indivíduo de qualquer fenômeno não perceptível nem cognoscível pelos sentidos normais, e estranhos a toda e qualquer transmissão mental, consciente ou inconsciente. Fica, assim, bem entendido que, antes de classificar entre os fenômenos telestésicos um caso de clarividência, é preciso indagar se ele se pode esclarecer por meio de modalidades outras, mediante as quais se verificam os fenômenos telepáticos e também, às vezes, os de criptomnesia, como, por exemplo, nos de objetos perdidos, graças a um sonho revelador. Segue-se daí que, aplicando essa regra às manifestações da clarividência em geral, verificamos poderem ser os fenômenos presumidos de visão ou percepção supranormal reduzidos à transmissão ou leitura de pensamento e, em parte, a fenômenos de criptomnesia. É indubitável, sobretudo, nos casos em que a lucidez é adquirida por intermédio de pessoas presentes ou de objetos entregues aos sensitivos, psicometria, pertencentes a pessoas distantes, porém vivas. A presunção da leitura ou transmissão do pensamento parece fundada, as mais das vezes. Nesses casos, efetivamente, não se obtém apenas visualizações de objetos ou ambientes distantes, mas também percepções do temperamento, do caráter, do estado emocional, afetivo, mental das pessoas ausentes. Raramente as imagens dos sensitivos se reportam ao presente, antes, o que abrolha o passado e por vezes o futuro. Todas aquelas condições e circunstâncias diretamente imperceptíveis à vista comum, e mesmo indiretamente pelo cérebro e pelos centros ópticos. Daí resulta que, no limite das manifestações em apreço, essas circunstâncias resolvem o problema pro da leitura ou transmissão do pensamento subconsciente. Ao demais, isso não obsta que os fenômenos de telestesia possam eventualmente produzir-se em paralelo aos de clarividência telepática, como atestam e provam outras modalidades e fatos nos quais já não se trata de pessoas capazes de serem psicometradas à distância, mas da visualização direta de objetos ou meios independentes de qualquer percepção telepática do pensamento subconsciente de um terceiro. Cumpre notar, todavia, que, mesmo no caso dos fenômenos de telestesia, tudo contribui para provar que não se trata de visão propriamente dita, nem mesmo visão indireta com o concurso dos centros ópticos, mas, sim, de visualizações alucinatórias verídicas, a que o professor Slope chamaria imagens pictográficas transmitidas pela personalidade subconsciente, e excepcionalmente por entidades desencarnadas, a fim de informar a personalidade consciente daquilo que lhe interessa. Restaria, pois, resolver o árduo problema do recurso empregado por essa personalidade subconsciente, no intuito de entrar em relação com o objeto ou ambiente distantes, de feição a percebê-los, a conhecê-los ou a documentar-se a seu respeito. Mais adiante voltarei a esse ponto tão importante, já que para o momento o que importa é enunciar elementos outros de análise, esperando que a narrativa dos episódios nos ofereça, sucessivamente, essa oportunidade. Isto posto, entro logo a fundo no assunto a versar. Antes de tudo, importa considerar algumas categorias de fenômenos, que apresentam afinidades de origem com os fenômenos da telestesia. Lembrarei, em primeiro lugar, os fenômenos de rabidomancia, descoberta de fontes subterrâneas por meio da vara divinatória, e os de hipersensibilidade anormal em certas fobias especializadas,
nas quais o sensitivo experimenta horror insuportável por tal ou tal inseto, ou qualquer outro animal, a ponto de o perceber oculto e lhe pressentir a proximidade. Omitirei aqui as experiências de rabdomancia, porque todos as conhecem, e me limitarei a contar um caso de fobia especial. 1 graus Celsius Azo Respigado de Elide, 1914, Pag. 155. Conta um médico que, achando-se na província, teve ocasião de conhecer um cavalheiro, o qual lhe confessou que a mulher era sensível à vista de uma aranha, a ponto de lhe perceber, ou antes, adivinhar a aproximação, e quando isso sucedia ela enfermava, experimentava náuseas, um esgotamento geral que chegava até a síncope. Tais sintomas desapareciam, entretanto, logo que descobriam e matavam a aranha. A ele não lhe tardou o ensejo de verificar por si mesmo o curioso fato, que assim relata: o novo cliente veio alta noite solicitar meu auxílio para a esposa, que adoecerá subitamente. E acrescentava: ela teima em afirmar que há uma aranha no quarto, mas eu nada pude descobrir. Parti imediatamente e fui encontrar a referida senhora num estado de depressão nervosa deveras inquietante, de modo a presumir-se um possível desmaio. Pálida, pulso quase imperceptível, a respiração dificultosa e curta. Disse-me que se sentia muito mal e estava convicta de haver uma aranha ali na alcova. Diante daquela insistência, julguei-me no dever de secundar o marido e entramos logo a esmerilhar todos os recantos e frestas, no propósito de acalmar a enferma, apenas, pois convencidos estávamos ambos de que aquilo não passava de cisma. De fato, nada encontramos e já nos dispunhamos a renunciar a uma pesquisa tão ridícula, quando a enferma confessou que a sua impressão era de que a aranha estava no cabide. Esquadrinhamos, então, minuciosamente esse móvel, mas de balde. E ficamos persuadidos de que a paciente estava abusando da nossa boa vontade e diligência. Foi nessa altura que tive a ideia de suspender o cabide da cimalha ornamental e, tanto que o fiz, uma grande aranha preta surgiu a correr sobre as roupas, na direção de um buraco da parede, onde sumiu. Entreolhamo-nos, então, surpresos, fazendo um sinal ao marido para que nada dissesse da ocorrência. Não obstante, a doente acabava de dar um grande suspiro de alívio, dizendo: até que enfim, achastes. A nossa precaução fora inútil, o sexto sentido da paciente não a iludira. Meia hora depois ela readquiriu seu estado normal e, tanto que lhe garantimos o tapamento do buraco, readormeceu tranquilamente. Tais as curiosas modalidades com que se tem reproduzido certas fobias especializadas e que manifestam, na aparência, uma certa afinidade de origem com os fenômenos da telestesia propriamente dita. Contudo, convém não nos precipitarmos na sua identificação. E o mesmo devemos fazer com os casos de rabdomancia. De fato, analisando as circunstâncias, constatamos uma diferença marcante entre as modalidades dessa espécie de fenômenos. Nas fobias especializadas o sensitivo percebe exclusivamente a presença de uma aranha ou de um gato, mas não pode determinar-lhe a espécie, a cor, a forma, o que demonstra não se tratar, absolutamente, de visualização. Na rabdomancia, igualmente, ele percebe apenas a existência da água subterrânea. Na telestesia, pelo contrário, o clarividente especifica e descreve minuciosamente o objeto visualizado. Assim, se trata de uma carta, lê o conteúdo. Portanto, no primeiro caso bastaria admitir que o sensitivo perceba apenas os eflúvios vitais do animal, para termos a explicação dos fatos, e nos casos de rabdomancia, que perceba as emanações da água. Mas na telestesia, tratando-se de visões detalhadas, de conhecimentos precisos ou de esclarecimentos verídicos sobre objeto imperceptível aos olhos do corpo, achamo-nos em face de uma situação radicalmente diversa, e certamente inexplicável pela hipótese dos eflúvios vitais, ou das emanações de um líquido. E somos, então, levados a concluir que não há entre as duas ordens de fatos uma identidade de origem, mas somente uma analogia aparente. Nessas condições, se eliminarmos as categorias de fenômenos suprarreferidos, os que demonstram afinidade real de origem com a telestesia são os chamados fenômenos de aloscopia, visão macroscópica e microscópica no interior dos corpos. Mas, de qualquer forma, também não me deterei muito nesses fenômenos, porque, ainda que tudo nos leve a crer sejam eles efetivamente de natureza em parte telestésica, não podemos excluir a possibilidade de jogar, a seu respeito, com a hipótese da leitura do pensamento subconsciente. Limitar-me-ei, portanto, a citar um só exemplo de aloscopia,
precedendo de algumas observações, no sentido que venho de indicar. 2 graus Celsius azul extraído da Revista Científica e Moral do Espiritismo, 1900, pág. 358. O Dr. Moutin conta o seguinte caso de sua observação pessoal. Há 3 anos enferma, a senhora G. definhava de dia para dia. No mês de maio último, o seu mal se agravou a ponto de ser chamado um dos grandes médicos de nossos hospitais. O mestre diagnosticou uma tuberculose generalizada e prescreveu regime e medicação adequados. Passado ainda um mês e malgrado 2 visitas do mesmo professor, piorando a enferma, foi a meu conselho chamado outro médico. Este fez outro diagnóstico, outras prescrições, que, por sua vez, nada adiantaram. E todos nós esperávamos o desenlace a cada instante. Por minha vez, tive a lembrança de consultar o Sr. Alfredo Muni, utilizando uma mecha de cabelos da enferma, sem que ela ou alguém de tal soubesse, e no só intuito de satisfazer minha curiosidade. Diante do vidente, depois do exame sonambúlico, que durou alguns minutos, disse ele, pode-se dizer que essa senhora não está enferma, muito embora esteja prestes a afinar-se. A continuar assim tratada por tantos médicos, a ingerir quantos remédios lhe receitam, não viverá mais de 3 meses. Ela tem qualquer coisa no ventre, coisa que não vejo bem o que seja, mas deem-lhe purgativos enérgicos e terão revelado a causa do mal. Segui, com prudência, o conselho. A enferma estava debilitada, pesava apenas 64 libras, 29 quilos, e era de estatura pouco acima da mediana. Mas tive, efetivamente, a chave do enigma. Tratava-se de solitária, de uma legítima tênia. Hoje, essa moribunda desfruta perfeita saúde, tendo recuperado a alegria e o bem-estar. Ao leitor deixo o cuidado de tirar as conclusões e direi apenas que deploro não sejam semelhantes casos estudados como merecem. As publicações dos antigos magnetólogos, tanto quanto as dos pesquisadores contemporâneos, estão repletas de casos desse gênero. Assim, tem o Dr. Moutin toda a razão em deplorar que lhes não prestem maior consideração, a bem da humanidade sofredora. Do ponto de vista da hipótese telestésica, esse caso não apresenta grande valor probante. Poderíamos também explicá-lo supondo que o sonâmbulo aurisse na subconsciência da enferma os esclarecimentos fornecidos, pois de fato não se poderia negar categoricamente que o subconsciente da enferma conhecesse a existência da tênia nos seus intestinos. Depois dessa categoria de fenômenos, apresenta-se, em ordem progressiva, um grupo experimental de pesquisas a que mais precisamente conviria denominar visão através dos corpos opacos, de vez que abrange a leitura de invólucros lacrados, de livros fechados, sem esquecermos as célebres partidas de écarté jogadas com cartas cobertas, pelo famoso sonâmbulo Alexis Didier, e atestadas por numerosos experimentadores, inclusive o famigerado prestidigitador Robert Houdin. Seja como for, não me deterei a relatar exemplos de leitura de invólucros lacrados, visto não ser possível evitar a objeção de que o invólucro atua psicometricamente, colocando o sensitivo em relação com a pessoa distante que manipulou e, por conseguinte, que a leitura do conteúdo se reduz a fenômeno de clarividência telepática. De resto, a objeção parece ter fundamento, se bem que isso não signifique, absolutamente, que todas as experiências similares devam ser necessariamente interpretadas em sentido telepático. Possível mesmo é que assim não seja, mas a hipótese telepática sempre fica, para neutralizar o valor de tais experiências, desde que as queiramos considerar como prova da realidade telestésica. O que demonstra que a telestesia pode muitas vezes constituir a melhor explicação dos fatos é o exame dos próprios erros e falhas de interpretação em que incidem os sensitivos, erros e falhas que mal se ajustam à explicação telepática, tanto quanto irresistivelmente sugerem a telestésica. Assim, nas conhecidíssimas experiências do Dr. Ferrou, Análise de Ciências Psíquicas, 1896, pág. 193, e 1897, pág. 321, a sonâmbula leu, correntemente, o conteúdo do invólucro fechado, mas incidiu no leve engano, assaz significativo, aos cantos do papel estavam escritas as letras A, B, C, D, e a sonâmbula não viu a letra A e repetiu, D. 2. C. Ora, a verdade é que a letra A se encontrava coberta por 2 ombreias coladas à dobra do papel. A sonâmbula declarara que as ombreias e o barbante lhe interceptavam a vista, e o B, invertido, assemelhava-se perfeitamente a um garismo 2.
No curso de outra experiência, a mesma sonâmbula leu corretamente o conteúdo do invólucro, exceto o endereço, declarando não poder fazê-lo por se achar coberto pelos barbantes. E foi verificado que, de fato, 2 ou 3 voltas de fio branco, sobre o envelope interior, ocultavam totalmente o sobrescrito. Ora, incontestável é que os erros dessa espécie tendem a demonstrar a realidade da visão telestésica, pois se tratasse de clarividência telepática, a sonâmbula teria podido ler na subconsciência dos assistentes as letras A e B, tanto quanto o endereço do envelope. São circunstâncias estas que precisam ser consideradas. Mas, de qualquer forma, não me ocuparei dessas experiências de invólucros fechados, limitando-me a examinar as que, com elas afins, não se compadece com a objeção telepática, tais como as realizadas com livros fechados e cartas de jogar. 3 graus Celsius. Começarei pelo testemunho do célebre prestidigitador Odin, concernente às experiências dele próprio, com o sonâmbulo Alexis Didier. Eis como a 16 de maio de 1847 se dirigi-lhe ao Marquês de Mirville, conforme tive a honra de lhe comunicar, esperava uma segunda sessão, a qual assisti ontem, em casa de Marcilete, foi mais estupefaciente que a primeira, de modo a não me deixar qualquer dúvida quanto à lucidez de Alexis. Escusado é dizer que ali compareci de ânimo feito a vigiar aquela partida de écarté, que tanto me havia impressionado. Desta feita, tomei as minhas precauções, mais que da primeira, pois que, desconfiado de mim mesmo, fiz-me acompanhar de um amigo cujo temperamento calmo poderia apreciar tudo friamente e estabelecer um tal ou qual equilíbrio no meu julgamento. Eis o que se passou e pelo que se verá se algum dia sutilezas quaisquer puderam produzir efeitos semelhantes aos que passo a citar. Desembrulhei o baralho que comigo levava e cujo invólucro tive cuidado de marcar, prevenindo a possibilidade de uma troca. Embaralhei as cartas, visto caber miudá-las, e dei-as com todas as cautelas de um profissional experimentado na sua arte. Precauções inúteis. Alexis me deteve e, designando uma das cartas que eu acabava de lançar à mesa diante dele, disse: "Tenho rei. Como pode sabê-lo, se a outra carta ainda não saiu?" "Vê-lo-á", continuei. Efetivamente, tirei o 8 de ouros e a carta dele era o rei do mesmo naipe. Continuamos a jogar, de modo assaz estranho, dizendo-me ele de antemão as cartas a saírem, ainda que tendo eu o baralho oculto entre as mãos fechadas, e estas embaixo da mesa. A cada carta minha, respondia-lhe com outra do seu jogo, sem virá-la, e que, afinal, correspondia sempre, perfeitamente, com a de minha jogada. Voltei dessa sessão maravilhado e convencido de que é absolutamente impossível que o acaso produza efeitos tão extraordinários. Assinado, Robert Odin, na obra de Mirville intitulada Dos Espíritos e Suas Manifestações, Pag. 30. Nessa experiência evidente não quadrara a hipótese telepática, visto que não havia ali subconsciência humana, presente ou ausente, que pudesse conhecer o desdobramento do jogo e as cartas de R. Odin. 4 graus Celsius. Neste segundo exemplo, as observações de natureza telestésica foram obtidas por meio da escrita automática, o que em nada altera a essência dos fatos. O naturalista e biologista russo Alexandre Wilkins, conta-nos Análises de Ciências Psíquicas, 1892, página 185, algumas experiências de lucidez que ele mesmo realizou por meio da escrita automática, das quais respigo as passagens essenciais. Para fazer a experiência, tirei ao acaso uma carta e depositei-a sobre a mesa, de modo que ninguém pudesse vê-la e anular a prova mediante uma possível involuntária sugestão mental. Depois, propus um dos assistentes, a senhora Zegwinoff, esposa de um coronel residente em Tashkent e que possuía alguma prática de escrita automática, que revelasse a carta por esse processo. A proposta foi aceita com hilaridade geral e eu próprio não estava longe de considerá-la, a priori, como absurda. Todavia, completo foi o êxito, a carta foi exatamente designada. Daí por diante, repeti muitas vezes a experiência, variando-lhe os processos, como, por exemplo, fechando a carta num envelope, substituindo-a por uma palavra escrita, um desenho geométrico, etc. E os resultados sempre foram mais ou menos completos. Notadamente, tal como parece terem feito todos os pesquisadores desse gênero de fenômenos, constatei dias favoráveis e dias desfavoráveis para essas experiências. A carta não era nunca nomeada em uma só palavra, imediatamente. A operação demorava e somente à força de reiteradas perguntas vinha, fragmentariamente, a designação da carta. Às vezes,
A resposta vinha entrecortada de palavras inúteis e mais ou menos amáveis, traçadas pelo lápis. Eis um exemplo. Que carta é essa? É uma figura. Que figura? Um barrete. Um valete. Então, procura tu mesmo e verás. E a cor? Vermelha. A uma nova pergunta colimando resposta definitiva, o lápis respondeu traçando um losango. Virou-se a carta e era efetivamente um valete de ouros. Aqui, o Dr. Wilkins arrisca uma hipótese toda sua, para explicar os fatos e diz, pode-se concluir com segurança, cremos, que o organismo humano possui a faculdade de perceber por via telepática a impressão de objetos inanimados. Nos casos aqui indicados, as vibrações moleculares, tendo por sede a face inferior da carta, foram transmitidas ao cérebro do experimentador. Vibrações correspondentes produziram-se neste último, ou, por outros termos, o cérebro recebeu uma impressão, uma imagem da superfície inferior da carta, inacessível ao órgão visual. Por que permanece inconsciente essa impressão? Não saberíamos dizer, mas, certo um motivo, fraca intensidade talvez, impede-lhe penetrar os domínios do discernimento individual consciente, para ficar oculta nos mais vastos domínios do inconsciente. E o indivíduo poderia passar a vida inteira a contemplar uma carta pelo reverso, a constatar-lhe a forma, sem se precatar que no seu cérebro reside uma imagem da outra face. Falamos, bem entendido, de pessoas normais. A intervenção de um ato inconsciente desvenda a realidade da existência dessa imagem. Essa teoria de Wilkins, puramente indutiva e gratuita, vale, em suma, tanto quanto as outras, na sua maioria. Somente não haveria necessidade de chamar visão telepática ao que não comporta, absolutamente, esse termo, de sorte a gerar confusões teóricas deploráveis. Com efeito, é preciso não esquecermos que o vocábulo telepatia serve exclusivamente para designar os fenômenos de transmissão do pensamento à distância entre dois cérebros, cujos fenômenos são suscetíveis de explicação teórica destacada e profundamente diferente da que se impõe para explicar o fenômeno de relação qualquer à distância, entre um cérebro pensante e um objeto inanimado, ou seja, o que se convencionou chamar justamente telestesia. A diferença entre as modalidades dos dois grupos de fenômenos é enorme, tal como já assinalei, de vez que nos leva a deduções teóricas divergentes e de capital importância. Quanto à observação de Wilkins relativa à demora na indicação da carta e à fragmentação das respostas, em seguida e à mercê de reiteradas perguntas, notarei que esse processo é tão comum na fenomenologia em apreço, que pode ser considerado como de regra. Consequentemente, não podemos deixar de perguntar, por quê? Por isto, a maneira fugacíssima pela qual se apresentam aos sensitivos as imagens reveladoras permite supor que o estado de relação clarividente seja de extrema instabilidade, instantânea por assim dizer, e daí o esforço necessário do experimentador para restabelecer incessantemente esse estado de relação, por meio de insistentes perguntas, destinadas a estimular a subconsciência do sensitivo. Citarei, a propósito, a seguinte observação do Dr. Wiltri, relativa a uma sonâmbula que descobriu um cadáver no fundo de um pântano. Era-me preciso repetir continuamente as perguntas, que vê? Nada vê? Estava indo fundo. E se acontecia calar-me um instante, ela começava a ressonar profundamente. Proceedings of TSPR, Vol. 7, Pag. 77. 5 graus Celsius ASO. Neste outro caso de percepção telestésica de cartas encobertas, é preciso notar esta particularidade, de ser a personalidade mediúnica quem indicou corretamente as 5 cartas, mandando-as extrair de 5 baralhos e assim demonstrando-se capaz de guiar as mãos inconscientes dos operadores. Esse fenômeno não constitui nenhuma novidade em metapsíquica, mas qualquer confirmação ulterior, que dele tenhamos, cresce de importância pelo valor teórico que poderia revestir para a interpretação de algumas categorias de experiências supranormais, a partir da adivinhação por meio de cartas, cartomancia, e deixariam, então, de ser simples métodos empíricos destinados a provocar a hipnose favorável ao afloramento de faculdades subconscientes, para terminar nos grupos de fenômenos de precognição, tais como predição de números de sorteios lotéricos ou de situações individuais futuras. Nesse caso, não se trataria mais de fenômenos de precognição no sentido estrito da palavra, mas de fenômenos telepaticamente determinados pela personalidade mediúnica, que de antemão os anuncia. Posto que estas notações não se liguem ao tema de que aqui nos ocupamos,
Acreditei dever consigná-los pelo interesse que apresentam e por estar o incidente a que se referem ligado, combinado com um caso de telestesia. Este caso é o extraí dos Anais de Ciências Psíquicas, 1919, pág. 54, e faz parte de uma série de experiências organizadas em Bruxelas, 1915, na residência do engenheiro Sr. Henri Poutet. Eis o documento verbal da sessão de 15 de maio de 1915. Presentes, H. Poutet, Sra. P., Maurice D., Jane, sim, Sra. S., Divader, convidado. Salvo indicações em contrário, todas as operações são executadas de acordo com as instruções tipológicas da entidade estasia. O Sra. P. toma um jogo de 52 cartas, as embaralha, parte e tira uma carta de todos ignorada, para depositá-la debaixo de uma estatueta. Trata-se de adivinhar essa carta. Maurice D., médium, diz a Divader que tome de um outro baralho e, depois de o entrançar, deposite-o em cima da mesa. Maurice toma do seu alfinete de gravata, espeta rapidamente no baralho e pede ao convidado que tome, sem procurar vê-la, a carta que se acha no fundo, fazendo-a passar depois pela outra, debaixo da estatueta. Chamam essa operação pignagem. A Maurice D. incumbe proceder à operação chamada do pêndulo. Para isso, o convidado toma de um terceiro baralho, que entremeia à vontade, e espera. Maurice D. tira do relógio e segura a corrente pelo polegar indicador, de modo a constituir um pêndulo oscilante, à superfície da mesa e na altura de 1 centímetro. O convidado toma, então, do baralho por ele baralhado e vai fazendo passar carta por carta debaixo do relógio do médium, mas sem virar a carta e, portanto, sem que alguém possa vê-la. Quando chegou à 12ª carta, o braço que mantinha o pêndulo contraiu-se, o relógio agitou-se e oscilou violentamente. Disse o médium que era preciso retirar aquela carta e colocá-la debaixo da estatueta, com as outras duas lá anteriormente depositadas, mas, bem entendido, sem procurar vê-la. Stasia pede, em seguida, que Maurice D. e sim, proceda à operação chamada eliminatória, que consiste em arrumar as cartas dos baralhos, em 2 pacotes, para ir descobrindo-as depois, sucessiva e simultaneamente, eliminando-as do mesmo valor, à medida que se vão apresentando. Assim fazem os 2 assistentes indigitados e a eliminação acaba por deixar uma carta desconhecida para cada um dos operadores. Essas 2 cartas são as que passaram por baixo da estatueta. H. Poutet diz para Stasia, quererás explicar-nos o que pretendes obter? Ao que ela responde, sim, que Maurice escreva. Este, por sua vez, toma o caderno de notas, assenta a pena no papel e, depois de traçar alguns rabiscos informes, escreve automaticamente, as de ouros. Stasia em seguida, procurem ver o que está debaixo da estatueta. Divader, o convidado, algo séptico, apressa-se a retirar todas as cartas passadas sob a estatueta, resultantes das sucessivas e diversas operações executadas com 5 baralhos diferentes. Sua fisionomia incrédula se desfez para logo em atitudes de pasmo e sobressalto cômicos, pois todas as cartas viradas eram ases de ouros. Nessa narrativa, o fenômeno de percepção telestésica é de tal modo nítido e inconteste que dispensa comentários. Apenas de extraordinariamente notável é que ele se reproduzisse 5 vezes consecutivas, sem certezas nem falhas. Relativamente aos 4 métodos pelos quais foram retiradas as cartas dos 5 pacotes, importa assinalar, especialmente, a operação chamada eliminatória por causa da duração da relação telestésica. A esse respeito, diz o Sr. Henri Poutet, efetivamente, salta aos olhos que os 2 operadores Maurice D. e sim, sob uma falsa aparência de livre-arbítrio na escolha do número de pacotes e de cartas que os compõem, não passam de instrumentos nas mãos de um poderoso X, que vê, continuamente, e por todo o tempo da operação, as cartas remanescentes, e age constantemente com precisão desconcertante, sobre o sistema muscular dos operadores, para obrigá-los a nunca juntar as cartas remanescentes e correspondentes à carta colimada. 6 graus Celsius ASO no caso a seguir-se, publicado por Licht, 1904, pág. 233, trata-se de um documento extraviado e depois encontrado por intermédio de um clarividente. Mas, do ponto de vista formal das manifestações, não difere muito dos precedentes. O documento referia-se a vastos domínios rurais de um tal Elion R. Edgerby, e Seley, advogado do mesmo, tinha estado em São Paulo, Minnesota, a fim de o pesquisar,
sem conseguir encontrá-lo. Exposta à situação, continua o narrador, decorridos alguns dias, o advogado Silei voltou a São Paulo acompanhado de um clarividente, que aparentava ter uns 50 anos de idade. Esse clarividente foi conduzido aos arquivos oficiais e lhe deram o número do documento extraviado, bem como o resumo do seu conteúdo. Esse número era 86.575, mas o advogado por descuido escreveu 85.575. Tendo em mente estes números, o clarividente iniciou o trabalho caindo num como transe sonambúlico, tornando-se muito nervoso. Depois de correr os arquivos de ponta a ponta, aproximou-se do advogado para dizer que ele, advogado, cometerá um erro, mas sem o especificar. Silei começou negando, mas o sensitivo insistiu, categórico, e assim acabaram por verificar o erro de numeração. Retificado ele, o clarividente, de olhar extremamente carregado recomeçou a sua tarefa, percorrendo a passos rápidos e agitados, em todos os sentidos, as divisões do arquivo, que retinham mais de 90.000 documentos perfeitamente idênticos ao colimado. Depois de algum tempo, murmurou, não está aqui, está mais acima. E retomou logo a caminhada de vai-vem, com uma das mãos erguida e apontada para os arquivos. De repente, estacou. Levantou o braço à maior altura possível, tirou um maço de papéis da prateleira e, dirigindo-os aos presentes em tom de absoluta certeza, disse, aí tem o documento que procuram. O diretor do arquivo, Major Robinson, rodeado dos seus auxiliares, para logo descreu das faculdades clarividentes do homem, visto que o pacote assinalado tinha o número 46. 133. Há engano, não pode ser, exclamou um dos funcionários. Mas o clarividente abriu o pacote e, no meio de outros muitos papéis concernentes a um processo de divórcio, encontrou o documento desejado. E com gesto de perfeita serenidade, como se nada de extraordinário houvesse acontecido, entregou a Silei, sem nada dizer das suas faculdades supranormais. Houve quem aludisse à telepatia mental, mas logo reconheceram a improcedência da hipótese, de vez que ali ninguém sabia onde se encontrava o documento. E assim, muita razão teve o diretor ao exclamar, eis aí um dos fatos mais extraordinários que tenho presenciado na minha vida. Havia nos arquivos 100.000 pacotes de documentos legais e, sem a intervenção do clarividente, não resta dúvida, aquele papel se consideraria perdido, achando-se, como se achava, entranhado num processo liquidado e classificado, que ninguém se lembraria jamais de consultar. Ao advogado Silei perguntaram como tivera a ideia de recorrer àquele homem e ele respondeu que, momentos antes, esse mesmo sensitivo lhe havia predito que o filho enfermo não morreria, posto que os médicos o tivessem desenganado. Ao demais, conhecia-lhe outro êxito e foi por isso que resolveu utilizar-se das suas faculdades para descobrir o documento. Nessa narrativa deparamos com um pormenor assaz enigmático, qual o de o sensitivo perceber que o número fornecido não correspondia ao documento extraviado. E como o incidente se deu depois de haver o sensitivo percorrido de ponta a ponta os arquivos, a única explicação plausível consistiria em supor que, ao passar junto do pacote Anigraus 85.575, houvesse percebido não se conter nele o documento rebuscado. Nesse caso, o incidente também seria nitidamente telestésico. Demais, mesmo no que toca à descoberta, nota-se detalhe de modo a nos fazer crer que a orientação telestésica se verificou de forma análoga. É assim que exclama o clarividente, não está aí, está mais acima, o que demonstra, a saciedade, haver-lhe percebido a distância a existência do documento, localizando-o mais acima, tanto quanto perceber a sua não existência no pacote Anigraus 85.575. 7º 8 graus Celsius Asos. Vindo a propósito expor alguns exemplos de leitura a olhos fechados, é justo dar preferência às experiências feitas com Alexis Didier, sonâmbulo justamente célebre, do qual já falamos nesta obra. Começarei pela seguinte passagem do memorial de M. Mirville, concernente às sessões organizadas por ele, com Robert Houdin. R. Houdin, depois de retirar do sonâmbulo as vendas inúteis, tirou do bolso um livro e pediu-lhe que lesse determinado trecho da 8ª página. Alexis picotou com um alfinete 2/3 da página e leu, depois dessa triste cerimônia. Basta, disse Houdin. Vejamos. Nada de semelhante se encontrava na 8ª página, mas na página seguinte e na mesma altura, lê-se, depois dessa triste cerimônia. Não é preciso mais, exclamou Houdin, que prodígio. De Mirville, ob. Cite, pag.
24. Agora um segundo exemplo, tomado ao memorial de Alphonse K. O célebre escritor francês. Alguém pediu um livro de entre os A30 que se encontravam ali na sala. Retiraram-se as vendas de Alexis e apresentaram-lhe uns livros abertos. Ele perguntou qual a página que deveria ler. O livro estava aberto na página 139. Ele respondeu, veja na página 145. Neste ponto, indicando 2/3 da página, em caracteres itálicos, os mistérios de Paris. Recomeçamos a prova com outro volume. Pedimos ao sonâmbulo que lesse a 10ª página, a contar da que ele tinha vista. As palavras inculcadas por Alexis não estavam na página indicada e ele esclareceu. Neste caso fui além, pois certo estou de as haver lido. E de fato, essas palavras se encontravam 4 ou 5 páginas além. Henri Delage o sono magnético explicado pelo sonâmbulo Alexis, pag. 138. É curioso assinalar que em 3 experiências Alexis se enganou 2 vezes na página. É uma coincidência que em nada prejudica a significação telestésica dos fatos, mas pode constituir elemento não desprezível para a investigação das causas. 9 graus Celsius. Estes seguintes episódios foram obtidos por processos mediúnicos. Eis os termos em que o diretor da revista Licht se dirige o Sr. F. H. Orsleiberingson, Newton Lodge, Chepstow. Os 2 seguintes incidentes parecem-me pouco comuns e poderiam, como tais, interessar aos seus leitores. Há alguns anos, experimentando com a mesa girante, escrevi um nome num pedaço de papel, fechei-o na mão e pedi ao amigo, assentado na outra extremidade do velador, que me dissesse o referido nome. A mesa logo se movimentou e soletrou exatamente esse nome. Escrevi, então, 2 outros nomes, que foram do mesmo modo decifrados. São resultados, esses, que se podem explicar pela telepatia e não aludo a eles senão a título de introdução para este segundo incidente, que a telepatia não pode explicar. Quando vi que a mesa respondia com exatidão às minhas perguntas, tomei de um livro e, sem o abrir, meti-lhe um dedo entre as páginas e pedi-me indicasse o número da página em que mantinha o dedo. A mesa bateu 172 pancadas nítidas e lentas. Abri o livro e verifiquei que o dedo estava entre as páginas 172 e 173. De outra feita em que se achava presente um dignitário da igreja, meu amigo, repetimos a mesma experiência com absoluto êxito. As únicas diferenças na produção dos fatos foram estas, que a resposta foi dada por meio de raps, pancadas internas na madeira, em vez de pancadas batidas pelo pé da mesa, tipologia, e também o modo pelo qual foi ditado o número requerido. Começarei por dizer que, transcorridos alguns anos sobre essas experiências, o amigo já se não recorda do número adivinhado, e assim, para a clareza da exposição, tomarei qualquer números, seja 254. Inútil dizer que essa substituição em nada diminui o valor de experiência, cujo resultado foi tão completo quanto o da precedente, com a garantia de exatidão do número 172, jamais por mim esquecido. O referido amigo achava-se assentado à mesa. O eclesiástico introduziu uma folha de papel num livro fechado e perguntou o número da página atingida. 2 pancadas bateu a mesa. Perguntamos, pronto. Resposta, não. Pergunta, neste caso, queira prosseguir. Seguiram-se 5 pancadas, P. Devemos esperar ainda? R. Sim. P. Continue, pois. R. 4 pancadas, P. Pronto. R. Sim. Aberto o livro pela folha nele intercalada, verificamos as páginas 254 e 255. Declaro que os fatos aqui são simples e escrupulosamente descritos tal como se realizaram. Assinado, J. N. Orsleiberingson. 10 graus Celsius. Este também se desenrola graças a um processo mediúnico absolutamente análogo aos casos de leitura em livros fechados, obtidos pelo reverendo William Stanton Moses, e foi publicado pela primeira vez na Revue Spirit. Reproduzido por Gabriel Delane em sua obra Recherches sur la médiumnité, pag. 331, esse autor acrescenta que o seu expoente é um professor de filosofia, velho amigo da sua família. Resumindo em poucas palavras a primeira parte da narrativa, direi que no decurso de algumas sessões mediúnicas com a prancheta, depois de obtidos vários diagnósticos exatos, bem como a predição verídica sobre a data da desencarnação de um enfermo, lembrou-se o professor de formular as seguintes propostas à prancheta: uma vez que a tua clarividência se exerce à distância e pode ler o pensamento em nossos cérebros, deverias, mormente, poder ler num livro fechado. R.
perfeitamente. Mr. quererás, então, transcrever-nos a primeira linha da página 290 do mais grosso daqueles volumes. Mr. indicava um maçudo alfarrábio do qual ignorava o próprio título e que jazia de mistura a outros, envoltos todos de espessa camada de pó, ao alto da última prateleira da biblioteca paterna. A cestinha traçou imediatamente esta linha, em testemunho, ele cardeal, do que lhe haviam dito. Mr. teve de socorrer-se de uma escada para atingir o alfarrábio, que se verificou ser um Mainburg, História da Liga. Feita a verificação, a linha inculcada fora textualmente reproduzida, respondendo desse modo ao desafio de M. de Gasparin, no seu livro sobre as mesas girantes. E inútil discutir a gênese provável desses dois últimos episódios, isto é, se devemos atribuí-los a faculdades telestésicas, subconscientes, dos sensitivos, ou antes considerá-los de origem espírita. As modalidades mediúnicas, pelas quais se manifestam, não são de natureza a dar-nos a chave da questão. Difícil mesmo seria apresentar qualquer prova em abono do enigma da origem espírita. Limitar-me-ei, portanto, a recordar que todo fenômeno anímico pode ser encarado como espirítico, em circunstâncias especiais. Em compensação, todo fenômeno realmente espirítico pode ser julgado de origem subconsciente, ou anímica. Nem pode parecer ilógica essa observação, se imaginarmos que entre o espírito encarnado e o desencarnado apenas existe uma diferença inerente à mudança de estado. E assim, existindo na subconsciência humana, em estado latente, faculdades supranormais, com mais forte razão devem elas persistir e revelar-se no estado de desencarnação. Natural, portanto, que os fenômenos telestésicos tenham, eventualmente, uma origem espirítica. Mais adiante, citaremos alguns episódios que farão pender o nosso conceito para esta última hipótese. De nosso ponto de vista, porém, basta assinalar que a importância dos fenômenos telestésicos não se altera, quer provenham eles exclusivamente da subconsciência dos sensitivos, quer a esta sejam estranhos em parte. Isto porque o nosso fito único nesta obra é demonstrar a realidade dos fenômenos. Falaremos agora dos fenômenos de telestesia que se prendem a pessoas mais ou menos distantes do local em que se encontra o sensitivo. E ainda uma vez declaro que me não ocuparei dos inumeráveis episódios dos quais a visualização incide em pessoas, objetos ou condições ambientes conhecidos das pessoas presentes ou ausentes, de vez que, nestas circunstâncias, não seria possível eliminar a objeção telepática com a leitura relativa, nas subconsciências alheias. Insisto mesmo em que essa objeção não é puramente teórica, mas, ao contrário, incontestavelmente fundada. Entretanto, direi logo que a admissão do fato não significa, absolutamente, que os episódios sejam necessariamente telepáticos. Significa, ao invés, que tudo contribui para fazer crer que em dadas circunstâncias defrontamos incidentes telepáticos e telestésicos entremeados. Por igual o demonstram os erros de interpretação em que incidem às vezes os sensitivos, erros que mal concordam com a hipótese telepática, ao passo que sugere de maneira irresistível a hipótese telestésica. Assim, por exemplo, o episódio contado pelo Dr. Beaunis, no qual a sonâmbula descreveu uma senhora conhecida do mesmo, com pormenores muito exatos do ambiente em que ela se achava na ocasião, ambiente desconhecido de Beaunis, mas enganando-se estranhamente quanto a um detalhe bem conhecido do referido doutor. A senhora tinha diversos filhos pequenos e a sonâmbula afirmou que ela não tinha filhos, por isso que os não via. Mas, o grande caso é que a senhora se encontrava em casa de uma irmã, o meio descrito pela sonâmbula, e onde efetivamente não havia crianças. Análise de Ciências Psíquicas, 1914, págs. 35 a 36. Como explicar pela leitura do subconsciente daquela senhora o erro aparente da sonâmbula? É evidente que, se esta se pusesse em relação com a subconsciência daquela, não deixaria de apreender que ela era mãe de diversos filhos. Assim, de manifesto fica que os erros dessa espécie tendem a provar que, mesmo nos casos de visualizações de pessoas, coisas e ambientes conhecidos de presentes e ausentes, não podemos excluir a possibilidade de realização esporádica de episódios telestésicos, misturados aos de ordem telepática. Por vezes, a origem telestésica dos primeiros leva a crer sejam os outros igualmente telestésicos, malgrado as aparências. Dito isso no intuito de perfeita correção no conceituar os fatos, não mais me ocuparei ulteriormente do rico grupo de episódios que ocorrem nas condições aqui apontadas.
11 graus Celsius. Nesta exposição começarei ainda pelo sonâmbulo Alexis Didier, cujas experiências de lucidez constituem um repositório de fatos bastante diversos, tanto quanto altamente instrutivos e significativos. Conta-nos Henri Delage o seguinte: o Sr. Vivant, antigo negociante residente à rua Vitória Nigraus 14, foi à casa do magnetizador Marcilete, para lhe consultar o sonâmbulo Alexis. Poderia você dizer-me, Alexis, o motivo da minha visita? Trata-se de uma perda que o senhor supõe ter sofrido. Efetivamente. E poderia dizer-me a natureza dessa perda? Trata-se de 4 notas de 1000 francos cada uma, que o senhor guardou e não encontra em sua secretária. É exato. Dê-me a sua carteira, pois uma vez que essas notas nela estiveram algum tempo, ser-me-á mais fácil reencontrá-las, tateando a carteira. De posse da carteira, disse-lhe o sonâmbulo que os 4.000 francos em causa lhe provieram de um amigo que lhes confiara para a compra de títulos de renda, o que também era verdade. Em seguida, descreveu o domicílio do interlocutor, chegando até a dizer-lhe o nome e o endereço. Maravilhado de tanta lucidez, pediu-lhe o senhor Vivant que prosseguisse. Bem que o desejo, respondeu-lhe Alexis, mas com a condição de retirar a queixa que deu ao comissariado da polícia, queixa que, asseguro, antes lhe cabe ao senhor mesmo, de vez que as notas não voaram lá da sua secretária. De regresso à casa, o senhor Vivant revolveu todos os papéis e os arrumou de novo, um por um, sem que aparecessem os 4.000 francos. Novamente procurou o sonâmbulo e este se mostrou admirado do insucesso, chegando a acusá-lo de não haver suficientemente pesquisado. Mas, de repente, reflete e diz: espere um pouco. Eu pensava que o senhor poderia ver como eu vejo, mas isto não pode ser. Sua secretária, como sabe, é um móvel muito antigo, no qual, com o tempo, se formaram algumas fendas. É em uma dessas fendas que estão as notas. Volte, procure em todas as fendas e de antemão lhe garanto o resultado. Posta que as novas indicações de Alexis lhe parecessem pouco concludentes, o senhor Vivant não deixou de esquadrinhar minuciosamente a secretária, reconhecendo que a madeira havia rachado em várias partes. Munido, então, de um arame, sondou todas as gretas e acabou retirando de uma delas as suas 4 notas de 1000 francos. Henri Delage, o sono magnético explicado pelo sonâmbulo Alexis, Pag. 154. Nesse primeiro exemplo, o único incidente militante em prol da telestesia é, naturalmente, o da visão por parte do sonâmbulo, do esconderijo anormal em que caíram as notas e cuja existência ninguém, inclusive o senhor Vivant, conhecia. Parece-nos, assim, impossível contestar a origem telestésica do fato. Do ponto de vista teórico, notarei uma frase de Alexis bem significativa. Diz ele ao consciente: dê-me a carteira que aí tem, visto que, tem dela guardado as notas por algum tempo, ser-me-á mais fácil, tateando-a, encontrar as notas. É como vemos, uma incursão no verdadeiro e legítimo campo da psicometria. Seria preciso inferir daí que os fenômenos de telestesia se produzem mercê do estabelecimento de uma relação da subconsciência do sensitivo com o objeto distante, da mesma forma que os fenômenos de psicometria se produzem mediante o estabelecimento de uma relação da subconsciência do sensitivo com a do indivíduo distante, dono do objeto psicometrado. Nesta última circunstância tratar-se-ia, por conseguinte, da leitura de pensamento do subconsciente à distância, ao passo que na primeira haveria percepção direta do próprio objeto, o que não significa, contudo, que essa percepção se produza sob a forma de visão direta, por intermédio dos centros ópticos, visto que, como já o dissemos, tudo contribui para demonstrar que as visualizações, tais como se apresentam ao sensitivo, parecem não passarem de imagens pictográficas de natureza claradora e transmitidas pelo subconsciente ao consciente. Aguardo-me para voltar a esse assunto na minha síntese conclusiva deste volume. 12 graus Celsius. Ocorrido igualmente com o sonâmbulo Alexis, esse episódio foi respigado da precitada obra de Henri Delage, Pag. 105. O Sr. Ferrand, negociante de quinquilharias em Antibes, tendo encontrado recentemente na sua estância uma moeda dos tempos de Roma, mandou aos seus correspondentes Denelques e Gronot, de Paris, comissários de brinquedos à Rua Grande Ateal, 18, pedindo-lhes que a levassem ao magnetizador Marcilete, a fim de ser ouvido o sonâmbulo Alexis. Este último, sonambulizado, disse ver em casa do Sr. Ferrand, em Antibes, um pequeno cofre enterrado a alguns pés no solo, que esse cofre continha grande quantidade de moedas iguais àquela, que,
Não obstante, precisava de uma planta do terreno a fim de melhor localizar o tesouro. Enviada a planta, uma vez de posse dela, Alexis assinalou, a lápis, o sítio a ser escavado. Seguidas as suas instruções, o cofre foi efetivamente encontrado. Continha 3,2 quilos de moedas de prata, idênticas a que servira para experiência. Aqui a ação telestésica ressalta evidente, indubitável, sem que lhe possam abalar os fundamentos com sutilezas teóricas. De fato, se no caso precedente possível fora de qualquer modo imaginar pudesse a subconsciência do senhor vivante conhecer das fendas da sua secretária e, portanto, a possibilidade de nelas terem caído as notas, nesse episódio de Antibes, muito pelo contrário, tais conjecturas não procedem, porque as circunstâncias da existência de um cofre enterrado e, sobretudo, a indicação exata do sítio em que se achava, não podiam constituir noções subconscientes do Sr. Ferrand e, bem assim, de qualquer pessoa encarnada. Segue-se que a explicação telestésica se impõe acima de restrições quaisquer. Notarei finalmente que, ainda desta feita, o fenômeno se realizou com o concurso da psicometria. 13 graus Celsius Depois que vimos de nos ocupar de tesouros ocultos, citarei 2 outros casos análogos. O protagonista desse episódio é o afamado pintor Giovanni Segantini, ao qual já tive o ensejo de me referir na minha obra Os Fenômenos Premonitórios, tratando da visão detalhada que ele teve da sua morte e do seu enterro. Tal episódio, adicionado a este, do período da sua infância, atesta que ele foi, realmente, dotado de preciosas faculdades videntes. Sua filha, senhorita Blanche Segantini, fala-nos, em obra bibliográfica, da infância trabalhosa do pintor e, depois de revelar o seu recolhimento à casa de um parente, quando adolescente, em Trento, acrescenta, sempre que lhe permitiam deixar a loja, João se encaminhava para as colinas e lá, deitado na relva, imóvel, punha-se a fitar o céu, sonhador e ansioso de liberdade. Um acontecimento que poderia ser havido por fabuloso veio, finalmente, completar-lhe o sonho. Era seu intento regressar a Milão e tão intensamente o desejava que, certa noite, sonhou com um velho a dizer-lhe, encontrará em tal sítio uma meia garrafa de moedas de ouro. Desperto, pela manhã, recordando o sonho, o menino desceu ao porão da casa, escavou no local indicado e lá encontrou a meia garrafa cheia de moedas antigas. A sua alegria era demasiado grande para que guardasse o segredo. Confidenciando o achado a um colega mais velho, logo este lhe propôs fugirem juntos para Milão. Partiram. O companheiro, a pretexto de ser mais velho e experiente, pediu-lhe o dinheiro, que foi entregue voluntária e confiadamente. Depois de caminharem algumas horas, cansaram, e o outro lhe propôs repousarem e dormirem um pouco. João não tardou a adormecer, mas, ao acordar, não mais viu o companheiro e ficou atônito, sem saber o que fazer. Dentro em pouco, ele encafuado num celeiro e aí passando 3 dias e 3 noites que lhe pareceram eternos. Ao 4º dia, já extenuado, arrastou-se para junto de uma abertura do assoalho e deixou cair dela alguns seixos e feno, no intuito de atrair a atenção. Nessa altura, o acaso que faz possível o impossível, quis que o vaqueiro do estábulo percebesse o barulho insólito e ouvisse igualmente como que soluços. Escalou o celeiro e lá encontrou o menino desfalecido. Solícitos e longos cuidados restituíram-lhe a vida e a saúde, até que, reconduzido à casa do cunhado, foi por este levado para Milão. Citado em Anais das Ciências Psíquicas, 1912, pág. 224, nesse episódio, o detalhe da aparição do velho constitui, possivelmente, uma representação onírica. Tratar-se-ia, assim, de um fenômeno de telestesia em sono, provocada pelo vivo desejo de ir para Milão, onde pretendia iniciar a carreira artística. Esse detalhe faria, além disso, conjecturar uma certa finalidade no sonho telestésico do menino, considerando-se que o objetivo foi alcançado, a despeito da perda do seu pequeno tesouro. 14 graus Celsius O respigo do Boletim da Sociedade de Estudos Psíquicos de Marsella, 1912, pág. 98, este aventuroso e extraordinário caso de tesouros ocultos. A exposição é feita pelo próprio presidente da sociedade, Sr. Anastai. Na ilha Mayotte do arquipélago das Comores, canal de Moçambique, onde os indígenas não têm outro culto além do dos mortos, organizam eles, às vezes, sessões mediúnicas. O Sr. Urbain, que aí residiu durante alguns anos, fez da região uma descrição interessantíssima ao Sr. Anastai,
que logo se propôs redigi-la e publicá-la depois de revista pelo dito Sr. Urbain. É dessa memória que extraio a passagem seguinte. Há 3 anos, durante uma festividade em Mayotte, veio um espírito fornecer detalhes precisos a respeito de certa quantia oculta por seu possuidor quando ainda encarnado, coisa que ninguém pudera saber. Eis como se deu o fato. O indígena, avaro por índole, possuía um boltre árabe, com o qual fazia o trabalho de travessia do canal de Madagascar e que costumava também alugar ao preço de 130 francos por viagem. O boltre estava em mau estado, mas, sem embargo, graças a remendos consecutivos, continuava navegando, quando morreu o proprietário. Este, supunha-se, havia forrado lucros da empresa, mas, como nas Comores não havia banqueiros e os nativos conservam o hábito de enterrar dinheiro aqui ou acolá, comumente junto de alguma árvore, não havia como tirar a contraprova. Teve a família, contudo, a lembrança de se dirigir ao próprio morto, consultando um dos médiuns em transe. O resultado foi um conselho à viúva, em nome do espírito, para manter a empresa, associando-se a um parente também designado e mandando fosse, desde logo, consertado o boltre. Entretanto, o mais curioso de tudo isso foi o modo pelo qual se indicou o esconderijo, a lembrar um tanto aquela história do escaravelho de Edgar Poe. Dito foi a viúva que tirasse uma linha reta, a partir de 2 pés, de uma cama que se achava na casa outrora habitada pelo falecido, pés mantidos, conforme o uso, por 2 pedras fixadas no solo, que cavasse no centro dessa linha e lá encontraria o tesouro. De fato, assim fizeram e o tesouro foi encontrado. Esse fato goza de notoriedade pública em Mamoudzou, lugar que tem como prefeito o Sr. Bartolo. E a casa, como a viúva, ainda lá continuam a existir. O Sr. Urbain acrescenta que interrogou pessoalmente as pessoas envolvidas no caso, cuja autenticidade considera incontestável, conquanto não possa explicá-lo. A origem telestésica ou qualquer outra, relativa a esse episódio, depende da interpretação teórica que recorramos para explicá-lo. Assim aqui, se lhe atribuirmos a característica de fenômenos de subconsciência, ele será telestésico. Se, porém, o conceituarmos espirítico, ele perde o caráter telestésico, pois de fato não se trataria mais de visão ou percepção, à distância, de um objeto inanimado e desconhecido do vidente. Para a teoria pouco importa seja o vidente o próprio sensitivo ou um desencarnado a comunicar-se por seu intermédio, para estarmos diante de uma revelação de além-túmulo, na estrita acepção da palavra, já que a indicação obtida se reportava a um fato conhecido do defunto comunicante. 15 graus Celsius aso este, ao contrário do precedente, poder-se-ia considerar um caso espirítico e telestésico ao mesmo tempo. Foi registrado pelo Dr. Kerner na sua obra intitulada A Vidente de Prevost, pag. 135 da edição francesa. Caso complexo, a sua narrativa integral se tornaria longa, pelo que me reportarei apenas ao trecho referente ao detalhe telestésico espírita, acrescido das anotações indispensáveis ao seu melhor entendimento. Escreve o Dr. Kerner, a Sra. Alf, a vidente de Prevost, veio ao Winsberg em 25 de novembro de 1826. Não conhecendo ali ninguém, nem mesmo a mim, hospedou-se num pequeno cômodo ao resto do chão, junto da casa e por cima das adegas do Sr. Feser, cuja vida lhe era inteiramente desconhecida. O Sr. Feser era-lhe, portanto, absolutamente estranho e nem mesmo ela sabia ser ele quem ali morava. Também foi só por meu intermédio que ele teve conhecimento dos fatos que se seguiram. É possível que a Sra. Alf tivesse ouvido dizer que um tal Sr. K. havia superintendido de maneira desastrosa os negócios do Sr. Feser, mas, dado que assim fosse, ela disso não se recordava, absolutamente. Aquele homem havia morrido alguns anos antes, ela jamais o vira, nem relações tiveram com pessoas a ele relacionadas e que estivessem a par da sua vida ou da vida do Sr. Feser, de quem, aliás, não mais se falava publicamente. Desde a primeira noite, mergulhada em transe espontâneo, antes de havê-la magnetizado, disse ela achar-se ali um homem de aspecto verdadeiramente lastimável, parecendo esperar dela alguma coisa que não podia compreender o que fosse. No dia 24 de dezembro, em transe, disse, aqui está o mesmo homem. Logo que durmo, ele surge das adegas. Oh! Como eu desejaria que ele se afastasse, que desaparecesse. Porque a verdade é que ele me perturba o sono e eu nada posso fazer a seu benefício. Posso indicar o lugar em que ele permanece, lá na casa, e atrás do quarto tonel. É dali que ele surge logo que eu adormeço. Estrábico da vista direita,
Ele que caminha para mim. Oh! Não! Não! Pare! Nada posso fazer a seu favor. Nada. Mas, então só eu o verei? Ninguém mais o percebe? Ele insiste em fazer-me sinais, assim como a querer falar de alguma coisa. No dia 25, quando o Sr. Fraser